Na década de 1910, a indústria do cinema em Hollywood estava começando a decolar, assim como a carreira de William Desmond Taylor. Ele começou como ator e se tornou diretor, trabalhando em dezenas de filmes. Mas no final das contas, o que Taylor passou a ser mais lembrado foi seu chocante assassinato não resolvido e o mistério que o cerca. William Desmond Taylor foi baleado em sua casa no meio da noite e sua morte, no meio de uma série de escândalos do show business, levou ao início do interesse das pessoas no funcionamento sensacionalista de Hollywood. Conheça agora o misterioso assassinato de William Desmond Taylor, homicídio que chocou Hollywood. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. William Desmond Taylor era uma figura conhecida nas rodas de cinema. Ator e diretor, tornou-se bastante popular na década de 1910, chegando a dirigir cerca de 59 filmes. Seu assassinato em 1922 chocou não só Hollywood, mas também serviu de alerta sobre supostos exageros dos astros de cinema. Nascido na Irlanda em 26 de abril de 1872, William Desmond Taylor era filho de um oficial do exército. Seu pai o enviou à América, onde o jovem se casou com a atriz Ethel May Hamilton em 1901. O casamento não foi feliz, já que Taylor entregava-se a romances e enterrava-se cada vez mais no alcoolismo. Após desaparecer durante algum tempo, sua esposa finalmente conseguiu o divórcio em 1912, mas foi somente em 1921 que o diretor reconheceu a única filha do casal, também chamada Ethel. William começou a atuar primeiro como ator e depois como diretor por volta de 1913. Algum tempo depois, ganharia um grande destaque no meio, dirigindo as maiores estrelas da época. Dentre elas estava Mabel Normand, que também tinha problemas com as bebidas e estava totalmente entregue às drogas quando se envolveu amorosamente com o diretor. Outra estrela com quem ele se envolveria seria Mary Miles Minter, que tinha apenas 17 anos e entrara para Paramount para rivalizar com Mary Pickford. As duas atrizes seriam apenas algumas das testemunhas do caso e teriam suas vidas mudadas para sempre. William, apesar de sua fama e sucesso, era uma figura estranha para a maioria das pessoas que o conhecia. Na manhã do dia 2 de fevereiro de 1922, seu corpo foi encontrado com uma bala nas costas. Quando a polícia chegou ao local logo cedo, encontrou vários executivos da Paramount retirando papéis, fotos e qualquer coisa que considerasse suspeita. Dentre os materiais apreendidos estavam roupas íntimas de Mary Miles Minter e várias fotos de atrizes nuas. Após a descrença de seus conhecidos sobre o caso, iniciou-se uma busca por elementos que apontassem o verdadeiro assassino. Várias celebridades foram chamadas para depor, dentre elas Mabel. Em seu depoimento, a atriz relatou que Taylor tentava ajudá-la a escapar de seus fornecedores de cocaína. Ela teria sido a última pessoa a tê-lo visto com vida quando deixou sua casa bastante sorridente. Apesar de não ter culpa alguma, este escândalo, aliado ao seu envolvimento com o empresário Cortland Dines e a revelação de seu vício, contribuíram para sua decadência moral aos olhos de seus fãs. Mas para a polícia, Mabel podia ser qualquer coisa, menos uma assassina. Como já era esperado, Mary Miles Minter também foi chamada para esclarecimentos. Naquele momento, cartas apaixonadas que ela escrevera para Taylor eram divulgadas nos jornais, sujando de uma vez por todas sua imagem que ela tentava manter como uma jovem pura. E mesmo com as negativas de amigos de Taylor, que afirmavam que o amor da atriz não chegara a ser correspondido, o estrago já estava feito e a carreira da jovem sepultada. Havia ainda outra suspeita, Charlotte Shelby, mãe de Mary,
Descrita como uma mulher manipuladora, era o retrato fiel de uma mãe de Hollywood. Dentre um dos fatores que a tornavam suspeita estava o fato de possuir uma arma similar à usada no assassinato. Porém, Mary afirmava que as duas estavam juntas em casa no exato momento do crime. Ao contrário do que possa parecer, o relacionamento entre mãe e filha era problemático e, apesar de tê-la dado um álibi, há relatos de que mais tarde a atriz chegara a escrever em seu diário pessoal que sua mãe de fato matara Taylor. Charlotte também seria acusada do assassinato por sua outra filha, Margaret Shelby. O caso seria reaberto, mas novamente arquivado por falta de provas. Foi somente quase 20 anos depois que Charlotte foi formalmente esquecida pela polícia, após concluírem que não havia prova alguma de que ela tenha tido algum envolvimento no caso. Após passar anos travando disputas judiciárias com as filhas, Charlotte faleceu em 1957 aos 79 anos. Mary Manes Minter desistiu da carreira após o episódio, passando a viver de seus investimentos em imóveis. Em 1957 se casou com Brandon Ho Hildebrand, com quem permaneceria casada até sua morte aos 82 anos, em 1964. 42 anos após a morte de William Desmond Taylor, Margaret Gibson, uma ex-atriz, teria dito que era responsável pelo assassinato. A testemunha afirmou que a atriz, recém-convertida, confessara em seu leito de morte que era responsável pelo tiro, que teria fugido logo em seguida do país. A história de Margaret jamais seria confirmada. O assassinato de William Desmond Taylor nunca foi resolvido. As carreiras de Mary Manes Minter e Mabel Normand nunca se recuperaram do escândalo e o incidente deixou uma marca indelével no setor. Hollywood já estava sendo retratada de forma ruim nas publicações, com alegações de que era dirigida por lunáticos sexuais viciados em cocaína. Clamor de grupos políticos e religiosos conservadores que queriam que os filmes representassem o pensamento correto, com linhas de histórias saudáveis, resultou em censura em todo o país. Foram proibidos palavrões, miscigenação e perversão sexual. O uso da bandeira americana e o beijo excessivo e sensual deveriam ser tratados com cautela. O comportamento moral tornou-se um requisito nos contratos dos atores. Os filmes eram obrigados a obter um certificado de aprovação antes de serem lançados. Acabaram as tramas inventivas, as protagonistas femininas subversivas e o material cru da cultura americana. Enfim, com todos os suspeitos mortos, o caso William Desmond era também enterrado como um dos maiores mistérios de Hollywood.